chore contra a Vamos abrir um portal de adoração para o Senhor, invocar o nome dele em hebraico. Oretz Derek, Waymaker, caminho no deserto. Por Shilo Ben Hod, judeu messiânico, adorador, profeta. Fale em línguas um pouquinho. Vamos sentir a atmosfera, a presença. Atchekam Mitsam Kam Bek Tuberno Rialesha Nialesha Atchekam Mitzman Ket Bek Tuberno Lehateha Lehalelha Oretzdere Overfeles Shomer Habrit Orgam Barosher Adon Zen Mishenatah Oretzdere Overfeles Shomer Habrit Orgam Barosher Adon Zermi Resherata. You are here working in my. We worship you. We worship you. Estás aqui trabalhando no meio de nós. Te adoraremos. Yes, Rakalabasure Hamaya de Cantarabasukenai. Esse feliz Mirabit Ogambahomesha Esdere Feliz Mirabit Agabosher Adon Semishirata Esdere Feliz Mirabit Agabatotem. Aleluia. Oh, Semisheata, 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 assim tu és. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Sejam bem-vindos, queridos. Eu queria muito que vocês convidassem pessoas. Ficaria muito, muito grato se vocês também batessem aí bastante coraçãozinho, bastante foguinho aí, para que o Instagram entenda a relevância da nossa live. Nós estamos entrando numa maratona que eu já estou muito feliz com o que vai acontecer nos próximos dias, porque nós vamos falar aqui
Perguntas e respostas sobre tudo aquilo que eu tenho para compartilhar com vocês dentro de mim já há muitos anos. Então hoje nós vamos fazer perguntas e respostas sobre opressões e possessões malignas. Mas no decorrer dos próximos dias vamos falar de 5 ministérios, perguntas sobre o ministério profético, sobre anjo, sobre tudo que vocês quiserem saber, sobre mente, batalha espiritual na mente, batalha espiritual no casamento, tudo que vocês quiserem, sobre a minha vida, guerra espiritual, ato profético. Cada dia vai ter um tema. Agora é o seguinte, as perguntas que eu vou responder, elas virão antes, durante o dia. Por isso é importante que você siga nosso grupo no WhatsApp para fazer pergunta para mim. Ou me mande direto no WhatsApp. Como é que você manda direto no meu WhatsApp? Se você for no link da bio aqui do Instagram, aqui no YouTube também tem um link da meu site, ministerioricardoribeiro.com.br. O botão número 1 você já fala comigo no WhatsApp. Aí quando for o dia, de manhã eu vou dizer, ó, hoje nós vamos fazer perguntas e respostas sobre o tema tal. Na mesma hora você já pode mandar suas perguntas, porque eu vou fazer uma coletânea das perguntas mais relevantes e nós vamos ter aqui um dos meus discípulos que vai me entrevistar, vai ler as perguntas por vocês. E hoje, com muita alegria, quem vai fazer essa participação especial, te prepare aí, Bispa Ana, te prepare Pastor Luiz, te prepare Denise, William, te preparem todos vocês, mas hoje quem vai fazer esse papel vai ser... Quem será? Quem será? Vamos ver quem será. Quem vai ser o meu entrevistador da noite? Estou chamando ele aí para ver. Que vai representar a voz de todos vocês que fizeram pergunta durante o dia. E olha, as respostas hoje vão ser cascudas. Se der tempo, eu ainda vou responder algumas perguntas aqui em tempo real. Estou vendo o apóstolo Dantas aí também, meu filho espiritual, o apóstolo Dantas. Deixa eu tentar chamar de novo o homem aqui. Ó, o homem... Pastor Beto, eu já te chamei, você tem que aceitar aí. Pastor Beto ama a batalha espiritual, é um guerreiro, já brigamos muito com demônios juntos, eu e ele. Mas nunca brigamos, né, Pastor Beto? A gente brigou junto contra o capeta, mas nunca brigamos entre nós, né? Que aliança linda minha contigo. Então vamos ver se o Pastor Beto consegue entrar. Se não conseguir entrar pelo perfil pessoal, você entra pelo da Renovo, da igreja, tá bom? Estou te chamando aqui. Perguntas e respostas sobre opressão e possessão. E aí vocês vão ter um curso aqui, uma aula de batalha espiritual nível solo hoje. Daqui a pouco eu vou dizer qual vai ser o tema de amanhã. Pastor Beto, você vai ter que entrar pelo da Renovo, o mais rápido que você puder, porque é muita pergunta, né? Enquanto isso, pessoal, vocês que estão online, vão convidando aí, convidem pastores. Tem tantos pastores que são ignorantes acerca de assuntos espirituais e precisam ser treinados, precisam ser adestrados. Às vezes eles não sabem. Estou chamando o pastor Beto aqui pelo perfil da Renovo. Shalom, apóstolo. Fala, meu lindão. Você está bem? Melhor agora. Eu também, melhor agora. Eu ia entrar pelo meu particular, mas nunca entra. Se eu esqueço, tem que ser pelo da Renovo. Talvez você tenha que atualizar o WhatsApp do celular particular, pode ser a versão antiga. Eu vou verificar. Mas então, pastor... Mas Beto, é um prazer estar contigo aí. Hoje nós estamos iniciando esse novo quadro, né? É uma novidade. Sim. Estamos na nossa live de número 353, desde o início da pandemia, e vamos iniciar esse novo quadro de perguntas e respostas. E hoje nós separamos durante o dia uma coletânea de perguntas e respostas sobre possessão maligna e opressão. E você vai ser o porta-voz desse povo que fez as perguntas aí pelas redes sociais. Alguns mandaram pelo Instagram, outros mandaram pelo WhatsApp, né? E de alguma maneira essas perguntas chegaram até nós. Então você vai me ajudar a ler as perguntas e eu vou respondendo, amém?
Amém. Tamo junto aí. Então vamos para cima? Posso falar as perguntas? Qual é a primeira? Povo inteligente, tem pergunta muito boa aqui, viu, apóstolo? Será que eu vou saber? Que Deus te dê sabedoria. Será que eu vou saber? Que Deus te dê sabedoria. Eu acredito, conhecendo o senhor, que o senhor vai responder todas de boa. Amém. Então vamos para cima. Vamos lá. Primeira pergunta. É uma pergunta introdutória, tá? O que é um demônio e por que ele é chamado de espírito? Boa. Então, o que é um demônio e por que são chamados de espíritos? Gente, essa é uma das perguntas mais difíceis de responder. Por quê? Porque é uma teologia que diz que é a teologia que nós aprendemos, inclusive, que Satanás ele carregou com a sua cauda a terça parte dos anjos e se transformaram em demônios. Isso daí não existe, isso é uma invenção. Por quê? Porque esse é um texto lá de Apocalipse, que o dragão puxou com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu. Aqui não cita Satanás, nem anjo, e nem demônio. Fala, dragão puxou com a sua cauda a terça parte. Então, é uma interpretação teológica de que o dragão seria Satanás e que as estrelas do céu seriam anjos. Pode ser? Pode. Mas, escatologicamente falando, nós sabemos que quando se fala de dragão, está falando do fim dos tempos e não do início. Satanás, no início, ele era chamado de a serpente, em Gênesis. Então, não faz muito sentido. Agora, uma coisa nós sabemos, que demônios existem. Então, existem várias teorias para explicar como surgiram os demônios. Eu não vou entrar nisso agora, que vai tomar muito tempo. O que eu quero dizer é que demônios existem. A palavra demônio, ela vem do grego daimon. Ela não é um título, ela é um adjetivo. Daimon ou daimonion significa opositor. No hebraico é adversário, que significa Satã. Satã também não é nome. Lúcifer também não é nome. Lúcifer é uma tradução do latim para a estrela da alva, estrela da manhã. Qual o nome, então, do capiroto? Ninguém sabe. É um mistério. Agora, por que ele é um espírito? Porque o demônio, todos os demônios, quando eles perderam a sua qualidade de anjo, junto com o título de anjo, eles perderam algumas coisas. O demônio perdeu o corpo físico, materializável. Então, se um anjo quiser aparecer aqui na minha casa em corpo, ele vai poder vir aqui com o corpo dele, com o nariz dele, com o cabelo dele, com o olho dele, com a barriga dele. Ele vai poder comer aqui e ainda vai poder agradecer pela comida. Nós vemos isso na Bíblia, não vemos, pastor Beto? Anjo se materializando. Amém. Agora, nós não vemos demônio na Bíblia se materializando. Então, o demônio não tem corpo. Ele perdeu o direito de ter um corpo terreno. Ele perdeu também o direito de ver as coisas com clareza. Ele tem dificuldade de ver. Né? E aí eu vou responder sobre isso numa outra pergunta que eu sei que vai vir pela frente, que é óbvio que sempre vem. Mas então o demônio perdeu a capacidade de ver, a capacidade de ter corpo. Então, por isso eles são chamados espíritos, espíritos malignos. Tá? Eu fui bem direto ao ponto aí. Todo demônio é um espírito maligno. Da onde eles vieram, não há clareza na Bíblia. Existem várias teorias, mas um fato é, existe demônio, eu mesmo já conversei com milhares, já os vi e é óbvio que são demônios. Não tem como ser imitação pelo que eu vi eles fazendo. Amém. Outra pergunta. Interessante. Qual a diferença entre opressão e possessão? É legal. Pastor Beto, só dizendo uma coisa aqui. Pois não, Paulo. Nessa live, eu não estou dando o nome das pessoas que fizeram as perguntas propositalmente. De repente, nas próximas, eu vou dar, né? O nome, dizer, fulano fez a pergunta, mas por enquanto eu senti de não dizer, até para não constranger ninguém, né? Mas antes de eu responder essa tua pergunta, eu quero responder uma outra pergunta que me fizeram ainda há pouco, e para eu não esquecer. Crente fica endemoniado? Isso é forte. Crente fica endemoniado? Fica, claro que fica. Claro que fica. Crente precisa ser liberto? Claro que fica. Claro que precisa. Uma pessoa aceita Jesus e é justamente nessa hora que o demônio que está nela vai querer se manifestar.
e ótimo se manifestar. Então, essa pessoa já é crente, agora o demônio vai manifestar para ela ser liberta. O pior é quando não manifesta, né, pastor Beto? A pessoa fica 50 anos na igreja escondendo o demônio. Tem isso muito também. Mas crente fica endemoniado e já houve, na minha experiência, 1000 vezes de eu estar pregando em igreja. Você sabe disso, eu já te contei. Da igreja inteira cair endemoniado, inclusive o pastor, a equipe de louvor, e eu ficar sozinho lá, igual o Rambo, fazendo libertação de todo mundo, né? Agora, você fez uma pergunta aí, então, qual foi a outra que você fez? Essa aí estava aqui no... Eu pulei, por isso. Desculpa, apóstolo. Realmente, a crente fica endemoniado. Estava aqui escrito. Então vai fazer um checklist aí para não pular nenhuma. Eu quero responder todo mundo. Não. Vamos lá. Qual a diferença entre opressão e possessão? Ah, tá legal. Legal. Bom, gente, essa é uma pergunta muito boa também. Qual a diferença entre opressão e possessão? Bom, eu vou aumentar a qualidade da minha resposta se vocês aumentarem o número de visualizações. Então, convidem pessoas. Se ficar nesse 29, 30 aí, eu vou só dar a respostinha superficial de escola dominical. Agora, se a gente chegar a 100, 150 pessoas de audiência, eu vou dar resposta de alto nível, hein? Para valer a pena, né, pastor Beto? É lógico. Bom, então, qual a diferença entre opressão e possessão? Eu vou explicar da maneira mais fácil possível. Imagina, aqui eu estou segurando aqui 2 canecas, ó. O que é uma possessão? É quando essa caneca, que é um espírito maligno, consegue entrar no espaço onde fica o espírito da pessoa, porque todos nós temos um espírito, uma alma e corpo. Quando esse demônio consegue fazer uma conexão profunda com o espírito da pessoa, ele consegue se mover através dessa pessoa. Então, o nome disso é possessão, né? Então, o diabo ele tem vontades que ele não consegue realizar porque ele não tem corpo. Eu acabei de falar, ele não tem corpo. Então, quando o diabo vê todo mundo fazendo sexo, ele fala assim, eu queria fazer sexo. Como é que ele faz sexo? Entrando no corpo das pessoas e fazendo prostituição. O diabo quer sentir o sabor da maconha, da cocaína, da droga, do crack. Como é que ele vai sentir o sabor? Entrando no corpo do drogado, do cracudo. Então, para que existe o pecado? Para que o diabo consiga se movimentar na atmosfera do cosmos através do corpo dos outros. Isso é uma possessão. Agora, antes da possessão existe a opressão. O que é uma opressão? É quando o diabo não entrou ainda no controle da pessoa, mas ele consegue manipular as vontades, os pensamentos e os sentimentos dessa pessoa. Ou seja, ele não tem contato ao espírito, mas ele tem uma forte influência na alma, no estado emocional da pessoa. Então, uma pessoa oprimida, muitas vezes, ela tem vontades demoníacas, ela tem sensações demoníacas, ela tem atitudes demoníacas, ela é manipulada pelo espírito que tá oprimindo ela. A grande questão é, pastor Beto, o que é pior? A opressão ou a possessão? Para mim, a possessão. Pois é. A gente sempre pensa isso, né? Mas o pior é a opressão. Por quê? Porque a possessão você manda embora. Quando manifesta a possessão, todo mundo vê, meu irmão. Já vê alguém para fazer a libertação. Agora, a opressão, 90% dos crentes são oprimidos e não sabem. Aí a pessoa tem uma vontade, ela pensa que a vontade é dela, mas a vontade é do demônio. Ela tem uma paixão, ela pensa que é uma paixão dela, mas é do demônio. Até a aparência dela, ela começa a manifestar na aparência dela, na linguagem corporal, nos livros que ela lê, nos filmes que ela vê, na comunicação, nas palavras, nas reações, o comportamento demoníaco. Então, isso é opressão. Hoje em dia, o diabo não faz mais questão de possuir pessoas, porque saiu de moda. Hoje é muito mais interessante para o inferno oprimir. Por quê? Porque quando ele oprime, ele consegue assistir o culto, fica na igreja. O pastor é oprimido, o cantor do louvor é oprimido, a menina da dança profética é oprimida. Está todo mundo oprimido. Agora, se fosse todo mundo possuído, não ia dar para fazer o culto, né?
o culto do Satanás. Entendeu? Essa é a verdade. Então, a opressão ela é muito sutil. Às vezes a gente está oprimido e não sabe por quê. Porque o diabo não precisa entrar dentro da pessoa. Agora, uma pessoa oprimida, ela não está liberta. No mundo só existem três tipos de pessoas: o liberto, o oprimido e o possuído. Então você fala assim, aquele cara ali ele não está liberto não, mas ele é gente boa. O diabo não está com ele não. Irmão, se ele não é de Jesus, no mínimo ele está oprimido. Se ele não tem uma vida santa com Deus, se ele não está alinhado com o Espírito Santo, no mínimo, na melhor das hipóteses, ele está oprimido. Ou possuído. Ok? Vocês estão entendendo aí, gente? Vão comentando aí. Vão comentando para eu saber que vocês estão comigo. Que está valendo a pena. Não, uma resposta tão fácil e simples, objetiva que o senhor está dando, quem não entender, misericórdia, apóstolo. Mas é bom o comentário do povo para eu saber que eu estou conversando com o povo aí, né? E convidem pessoas, gente. Amém. Convidem pastores aí. Vamos ensinar, vamos ensinar. Dentre as duas, entre opressão e possessão, qual é a pior? O senhor já falou já. Já respondi, né? Para mim, na minha opinião, é muito pior uma pessoa estar oprimida. Né? Por exemplo, você pode estar conversando comigo aqui, eu estou oprimido. E você não tem o discernimento. Sim. Eu posso estar conversando contigo e você está oprimido. E eu não tenho o discernimento. Agora, se eu estivesse aqui, sou Satanás, eu sou o rei do cemitério. Né? Gente, quem faz libertação sabe que é a coisa mais nojenta do mundo, irmão. A gente fala brincando, mas, ó, para quem nunca pegou uma pombagira é assim, ó. O Exu caveira, a pessoa fica... Virou uma caveira. Não, o Ogum, meu irmão, quebra tudo. São Jorge, Preto Velho. Um dia eu fiquei de frente com o Omulu Rei, ele olhou para dentro dos meus olhos assim, me arrepiou tudo. Foi horrível. É o bicho. É o bicho que tem demônio que é ele olha nos olhos. Oi? O Omulu, ele olha dentro dos olhos, ele penetra dentro de você. O Omulu, porque o Omulu é um orixá de morte. O ex-presidente Lula, no seu primeiro mandato, infelizmente eu tinha foto do jornal que eu perdi, então não tem mais a prova. Mas o Omulu, ele foi o Lula foi na África. Isso eu tinha prova. O Lula foi na África fazer pacto com todos os orixás na África, para que eles viessem para o Brasil. Entendeu? E quando eu fui orar lá no Palácio do Planalto pela primeira vez, eu vi uma caveira, uma nuvem em forma de caveira se formar em cima do Congresso Nacional. E Deus me falou, você tem que orar até essa nuvem se dissipar, porque há um espírito de morte sobre essa nação. Entendeu? Mas vamos lá, vamos seguir nas perguntas. Vamos lá. Outra pergunta de outro amado ou amada, não vamos falar os nomes. Existe apenas um tipo de possessão? Bom, existe apenas um tipo de possessão? Não, não existe. Existem vários tipos de possessão. Resumidamente, existe a possessão parcial, possessão total, possessão por legiões e possessão por espíritos humanos. Esses são os 4 principais tipos de possessão maligna. Então, o que é uma possessão parcial, pastor Beto? Possessão parcial é quando o demônio pega apenas uma parte da pessoa. Muitas vezes, essa pessoa nem percebe que está possuída. Se o demônio, por exemplo, o demônio pode pegar o olho da pessoa sem pegar a mente dela. Então, a pessoa está pensando, ela acha que está ali, mas o olho dela é o demônio que está vendo tudo. E você vê no olho, que o olho já virou olho de demônio. Às vezes o demônio pega a boca, a pessoa fala coisa que ela não quer falar. Aí ela fala, não sei porque eu fui falar isso. Às vezes o demônio pega o ouvido, às vezes ele pega só uma parte do corpo. Ou às vezes ele pega o corpo todo, mas não pega a mente. Então a pessoa sai quebrando tudo, mas ela está vendo tudo, ela está desesperada. Por quê? Porque é uma possessão parcial. Pega só o braço, pega só a perna, pega só o pênis, pega só a vagina. Por isso tem tanta prostituição, pega só o estômago.
A possessão total é quando o demônio pega a pessoa toda. Ela fica... Acontece muito, né? A pessoa depois fala assim, o que aconteceu comigo? Eu não lembro. Não é isso? Sim. Por quê? Porque foi uma possessão total. E existe a possessão de legiões. De legiões é quando tem aí cerca de 2.000 demônios, no mínimo, dentro de uma pessoa. É um inferno, pastor Beto, isso. Quando uma pessoa está possuída por uma legião, é um inferno, porque as pessoas pensam... Tem que chamar o chefe. Hã? Tem que chamar o chefe. Não, é um inferno por vários motivos. Por quê? Primeiro, são vários tipos de demônio que se estão na mesma pessoa. Então, só Sim. por isso já é uma confusão. A pessoa fica meio louca, fica meio enlouquecida, porque ela não consegue ter uma única forma. Por exemplo, uma pessoa que tem a pombagira, ela fica com cara de pombagira. Você bota na internet lá, pombagira, no Google. Aí bota Juliana Paz. Você vai ver que é a mesma cara. Anitta, você vê a mesma cara. A mesma cara. Agora você bota lá, Zé Pilintra. Aí bota lá, Carlinhos de Jesus. Você vai ver que é a mesma cara. Só para contrariar, é a mesma cara. Agora, se você vê uma legião, você não consegue identificar, porque são muitos demônios que trocam. E outras coisas, os demônios se odeiam. Então, eles não ficam lá dentro e falam assim, gente, quando chegar a minha vez, deixa eu ficar um pouquinho. Não, eles ficam se matando uns aos outros dentro da pessoa, brigando para tomar posse. Então, por isso uma pessoa com legiões de demônios, ela fica enlouquecida. Entende? Sim. E essa coisa de chamar o chefe é muito perigosa. A gente tem que ir fazendo a libertação gradativamente. Quando você vê que a pessoa já está um pouco mais leve, às vezes demora semanas. Aí você chama o chefe. Você chamar o chefe no começo, ele vem fortalecido por legiões. E, às vezes, o demônio ele vai te dar um soco, meu irmão, ele te mata sem você perceber. Por isso que quando manifesta um demônio, a primeira coisa que eu falo, pastor Beto, é rápido, é assim, ó. Cala a boca, perde a força, mão para trás. Olha no meu olho. Eu aprendi assim. Olha no Aprendi meu com o olho. senhor assim. Aí o diabo tem que olhar no meu olho. Não consigo. Olha! Olha no meu olho. O que você está vendo aqui? Não posso falar, você proibiu. O que você está vendo aqui? Fogo. Então cala a boca. Agora eu vou pensar. Aí o diabo está amarrado. Eu paro para pensar. O que eu vou fazer? Porque aí eu tenho que planejar. Depois eu desamarro e faço a obra. Entendeu? Às vezes eu chamo o dono do corpo para conversar, para saber o que está acontecendo ali. Entendeu, pastor Beto? Agora, essa é a possessão de legiões. E a possessão de espírito humano é porque os bruxos, eles conseguem sair do corpo em espírito. Então, assim como um demônio é um espírito, o bruxo ele também consegue sair do corpo em espírito, em viagem astral. E ele entra no corpo da outra pessoa como se fosse um demônio. E ele se move na pessoa, ele faz tudo que o demônio faz. Só tem um problema, você fala, sai em nome de Jesus. Ele fala assim, Jesus é uma ova. Por quê? Porque os homens têm livre-arbítrio, se obedece o nome de Jesus ou não. Estou nem aí para Jesus. Aí você já sabe que é um espírito humano. Quando não respeita o nome de Jesus, você sabe que é um espírito humano. Aí o que você faz? Você fala assim, é o seguinte, agora você está proibido de voltar para o teu corpo. Anjo de Deus, dá um couro nele aí agora. Mas arrebenta com ele. Eu não dou muita ordem para anjo, não, só de vez em quando. Dá um couro, mas arrebenta com ele. Quebra ele todo agora aí. Aí você vai ver o bruxo gritar. Apanhar. Aí você fala, apanhou bastante, agora volta pro corpo. Nunca mais volta para cá. Ele vai embora, nunca mais volta. Entendeu? E você tem que deixar ele voltar, porque se você não deixar ele voltar, ele morre. Essa eu aprendi hoje. Então tá esquentando. É forte. Tá esquentando. Vamos para outra pergunta? Manda. Que tipo de espírito consegue possuir uma pessoa? Boa pergunta. Só um tipo de espírito. Foi falado na nossa última live com a apóstola Josi, da EFICOL, nós falamos sobre isso. Chama-se pneuma acatarton. Na Bíblia se traduz como espíritos imundos. Olha que coisa interessante. Quando Paulo fala, nossa luta não é contra carne,
sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais do mal. Nenhum desses demônios possuem pessoas. Paulo não está falando sobre demônios que possuem. Paulo está falando sobre demônios que perturbam a igreja. Agora, você vai ver lá em Atos ou nos Evangelhos, Jesus e os apóstolos expulsando espíritos imundos. Por que Paulo não falou espíritos imundos aqui? Ele não tocou. Então, o demônio que possui pessoas chama espíritos imundos. É uma classe autorizada a possuir pessoas. Não é todo demônio que é autorizado a entrar, possuir, se conectar com pessoas. Por isso que são espíritos. Espíritos imundos. Entendeu? Certo. Muito bom, muito bom. Por que espíritos possuem pessoas? Olha que pergunta boa essa aí. Essa daí eu já respondi também, né? O espírito possui pessoa porque é a única maneira que ele tem de se conectar ao mundo material. Da mesma maneira que nós temos dificuldade de entrar na dimensão do espírito, os seres espirituais eles precisam de autorização para entrar no mundo natural. E a maior autorização para os demônios entrarem é através de possessão, que ali eles podem se mover. Já percebeu que o demônio não consegue se mover com facilidade? Ele anda torto, ele fala igual zumbi, né? Ele olha torto. O que é isso? É porque é um espírito usando um corpo que não é dele. É igual uma pessoa dirigindo um carro pela primeira vez. Tem que se adaptar a todos os mecanismos. Então, ele tem que se conectar a todos os neurônios, se conectar a todos os nervos. E isso não é fácil, porque ele não está acostumado com aquela pessoa. Agora, já um satanista, que ele fica possuído pelo mesmo demônio a vida inteira, o demônio já entra na pessoa, a pessoa conversa de boa, assim, ó. Ninguém percebe que o demônio está nela. Por quê? Porque o demônio já aprendeu a usar aquele corpo. E aí tem que ter um... Quantas vezes nós já conversamos com o demônio sem saber? Mas são demônios de satanistas, de pessoas que já vivem com aquele demônio há muito tempo. Entendeu? Ou de macumbeiros. Entendeu, pastor Beto? Deu para responder? Opa, muito bom. Existe, eu não sei se eu anotei certo essa pergunta, ou o senhor vai entender melhor. Existe possessão por espíritos fumando? Humano, na verdade, né? Eu já respondi, né? Como? Humano, espíritos humanos. Não, aqui está fumando. Eu achei interessante. Deve ter digitado errado, mas é espíritos humanos. Existe possessão por espíritos humanos? É o que eu falei. É quando o espírito humano consegue se conectar a um corpo de uma pessoa. Agora, fumando tem uma coisa legal aí. Você tocou no assunto do cigarro, né? Eu lembro que há uns 18 anos atrás eu estava andando. Antigamente eu gostava de parar em banca de jornal para ver a manchete do dia, né? Na época que eu trabalhava em empresa, a gente, antes de entrar no trabalho, a gente dá aquela paradinha no jornaleiro para ver a manchete do dia. E tinha um jornal chamado Correio Espírita. Eu não esqueço, eu comprei até o jornal, só perdi com esses anos todos. E tinha uma matéria de uma pessoa fumando, e estava escrito assim: o espírito desencarnado sacia a sua vontade de consumir cigarro através do corpo que o carrega. Na linguagem do espiritismo. Como se estivesse dizendo, a pessoa ela tem o espírito de alguém dentro dela que está matando a vontade do cigarro. E agora, olha para a nossa linguagem, a gente sabe. Por que uma pessoa tem vontade de fumar? Essa vontade não é dela. Porque, às vezes, a gente não entende. A pessoa fala assim, eu não consigo ficar sem me masturbar. Eu não consigo ficar sem tomar cerveja, sem tomar cachaça. O alcoólatra, meu irmão, 8 horas da manhã, 5 horas da manhã, já está tomando aquela cachaça da pior qualidade, mesmo. Aquela de R$1 que vende lá nas pequenininhas aí, que vende R$1. Pequenininho de plástico lá. Aquilo não é do ser humano.
Entendeu? É igual o homossexualismo. Tem gay que quer ser gay porque quer ser gay. Eu respeito. É uma cultura. Hoje o homossexualismo é uma cultura. E nessa qualidade eu respeito, tá bom, gente? Se alguém falar assim, apóstolo, eu sou gay porque eu quero ser gay, eu acho maneiro ser gay, gay é maneiro, tudo bem. Tem todo o meu respeito. Não concordo, mas respeito. Mas tem muita gente que é gay, mas não é porque quer. A pessoa simplesmente ela olhou do nada. Ela, às vezes era homem casado. Ele, do nada, quando foi cortar o cabelo, o cara falou assim, como é que você quer o cabelo? Ah, puxa para cá agora, hoje eu quero fazer aquilo. De repente mudou. Que calça você vai comprar? Eu quero aquela mais coladinha. Qual cinto você vai botar? Aquele de corrente. A pessoa vai mudando, ela não vai percebendo. Por quê? Porque tem algo dentro dela que gera os arquétipos que vão moldar o corpo dela. A aparência, a linguagem corporal. Quando vê, o cara já está do outro lado. Larga a mulher, larga filho. Então, o espírito que está dentro da pessoa, ele vai governar a aparência da pessoa. Jesus falou, pelos frutos você será conhecido. Entendeu? O que mais? Vamos lá. Tá. Alguém pode estar em possessão parcial, aquela que o senhor explicou, sem perceber? Espera só um momento. Deixa eu só botar um negocinho aqui, só um segundinho, querido. Mexer aqui, ó. Bom, você me perguntou o quê? Alguém pode estar em possessão parcial sem perceber? Pode. Sim. Pode. Tem muita gente que está endemoniada e não sabe. Está possuída e não sabe. Um exemplo é a masturbação. Um exemplo é o álcool. O exemplo é, às vezes, o assassino que está, né, cometendo um crime. Por isso que eu admiro muito a criminologia. O pessoal fala, defende bandido. Não, nós não estamos defendendo bandido. A gente defende ser humano que é vítima de um ataque espiritual. Ah, mas ele deu brecha. Deu, mano. Você nunca deu? Quem nunca deu brecha? Né? O que faz uma... Ontem eu fui fazer uma guerra espiritual sobre os mares, inclusive vou fazer uma live aqui em breve contando. Foi uma coisa tremenda, tremenda. Uma guerra nos mares, em cima do barco, contra Iemanjá, Poseidon, Leviatã, Netuno, Aquaman, sereias, ninfas, tudo que tem de ruim debaixo d'água, nós guerreamos lá. E no final do dia, as aves do céu vieram comer na minha mão. Eu trepei em cima do barco e as aves vieram comer na minha mão. E Deus falou, eu te dei o governo das águas, do ar e da terra. Só falta do fogo. E eu falei para o Espírito Santo, não sei porque eu estou falando isso aqui. Ah, não, aí no barco, tá? Só, o único problema é que o barco, o tempo todo, tocando funk proibidão, meu irmão. O barco que eu aluguei foi um barco de grupo. Mas, meu Deus do céu, o negócio era a música, sexo explícito em forma de música, pastor Beto. E eu com a minha filha adolescente, ela arregalava o olho. E a música diz, desce o popozão e deixa a garrafa enfiar dentro, e não sei o que lá. Desce cachorra, desce cachorrinha, senta aqui que eu vou enfiar a minha. Só que o que me incomodou mais é que, conforme a música ia cantando, as mulheres iam dançando e fazendo a posição. E eu falei assim, o que faz uma mulher ser chamada de cachorra, de bandida? Desce teu popô e deixa a garrafa entrar dentro. E depois eu te jogo fora e te boto outra no lugar e não sei o que lá. O que faz uma mulher fazer isso? Se essa mulher não estiver endemoniada, meu irmão, eu que tô. Ela só não sabe. Ela só não sabe. A pessoa tá lá no baile funk, pá, fazendo as coisas mais horrorosas, fica pelada no palco. Se essa pessoa não está endemoniada, eu que estou, pastor Beto. Ela só não sabe que está endemoniada. É uma possessão parcial. Uma pessoa que está alcoolizada.
ela está endemoniada. Porque uma pessoa que está bêbada, ela está endemoniada. Ela perdeu o sentido, o demônio está ocupando ela. Uma pessoa que está cracuda, drogada, ela está endemoniada. Ela só não sabe. Sim. Eu estava vendo, engraçado que eu estava vendo um videozinho no Instagram antes da live, os melhores memes de entrevista de todos os tempos. A maioria deles foi de repórter entrevistando bandido recém-preso, né? E aí os Sim. bandidos sempre com aquelas respostas de maluco, aí vira memezinho, fica viralizando, né? Que o repórter fala, você matou? Você matou? Aí o cara, onde? Quem estava? Eu que estava? Eu não sei o que. Aí vira meme, vira meme. Mas, na verdade, o cara está endemoniado. Ele acabou de ser preso endemoniado. Daqui a pouco ele está em sã consciência. Aí ele fala, eu preciso do advogado para explicar que eu fiquei endemoniado. E como é que o advogado vai explicar? Aí chega o crente e fala assim, pá, 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 vagabundo! Estava endemoniado. E aí? Ministério de Libertação é isso, meu irmão. Ministério de Libertação é para esse tipo de gente. Sim. Não é, pastor Beto? É ruim de falar isso, porque o povo não quer ouvir isso. É forte. O povo não quer ouvir isso. O povo quer dizer o seguinte, nós somos os santinhos e endemoniado tem mais é que morrer. Filho do Satanás. É. Né? Que morra lá no seu inferno. Não. Jesus foi o maior libertador de todos os tempos. E ele veio para... Jesus salvou o ladrão da cruz, cara. Ladrão da cruz cometeu crime hediondo. Para morrer na cruz tinha que ser dos piores bandidos. Ele devia ter violentado uma criancinha no mínimo. Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Entende? Mas vamos lá, vamos seguir. Qual a próxima pergunta? Essa aí eu acho que é boa para todo mundo que está ouvindo. Ainda mais nos tempos atuais. Existe opressão financeira? Ah, legal, legal. Essa pergunta... Olha que pergunta. Essa pergunta foi um rapaz que me fez no WhatsApp hoje, no Instagram hoje. Eu falei, não existe opressão financeira. Existe maldição financeira. Cativeiro financeiro. São duas coisas diferentes. Nós vamos ter um dia aqui para falar sobre isso, só sobre maldições, sobre cativeiros, sobre também falta de organização financeira, também existe isso. Às vezes você está botando culpa no demônio do problema que tem, meu irmão. Você gasta mais. Eis-me aqui. É matemática. Você gasta mais do que ganha. Não tem demônio. É verdade. Qual é o nome do demônio? Gasta mais do que ganha. Entendeu? É o Exu Gastão. O demônio chama cartão de crédito. O demônio é o demônio dessa era, né? Mamon. É o Deus desse século. Mamon. Então, o cara compra um celular, 10 mil reais, 8 mil reais, só para poder tirar uma foto um pouquinho mais bonita para poder mostrar sua mentira e sua hipocrisia no Facebook. É verdade. Né? Eu tive que comprar um celular que não foi fácil para mim, mas eu comprei usado. R$3.500. Não, R$3.000, na verdade. Tá? Que é esse que eu estou usando aqui. Por quê? Porque eu percebi que a qualidade da minha imagem não estava boa para fazer esse trabalho que eu faço com vocês. Então, eu não comprei um celular, eu comprei uma ferramenta ministerial. É um propósito que tem na sua vida. E mesmo assim, incomodado, porque eu acho que é uma fortuna, meu irmão. 3 pau é muito dinheiro para investir num objeto. Um celular. Mas eu entendo que desse equipamento nós poderemos levantar riquezas para o reino. Então, esse dinheiro vai voltar de outra maneira. Agora, opressão financeira, não existe. Pessoas ficam oprimidas. Dinheiro não fica oprimido. Né? Agora, existem opressões que levam a pessoa a cometer erros financeiros. Por exemplo, uma pessoa que é oprimida pelo espírito de preto velho, o espírito de pobreza. Uma pessoa que é oprimida pelo Zé Pilintra, o espírito de querer se dar bem em cima dos outros, de malandragem, acaba se dando mal.
né? Então, são espíritos... Maria Mulambo, o espírito de pobreza. Então, não é opressão financeira. A pessoa está oprimida por um espírito de pobreza, de avaria. Que leva... Às vezes, um espírito de ganância. Mas não opressão financeira. A pessoa está oprimida e o reflexo dessa opressão vai para a vida financeira. E algumas vezes em outras áreas também. O homem que é oprimido na parte da prostituição, ele perde dinheiro, deixa de entrar o salário em casa, quase gasta só com a mulherada e perde o dinheiro. Então, às vezes não tem nada a ver com dinheiro, né? A pressão do cara está na área sexual. Mas ele vai torrar o dinheiro como diria lá o Renato Russo, na sexta-feira ia para a zona da cidade e gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. Como tem gente viciada em jogo de bicho, jogo de baralho, bingo. Muito bom, muito bem colocado. Então, é opressão financeira? Não. Qual é a opressão? Vício. Qual é a opressão? A pessoa está oprimida por um demônio que está gerando dela. Na verdade, aí não é nem opressão, pastor Beto, é um cativeiro. O vício é um cativeiro espiritual. Aí é uma outra live que eu vou fazer. O cativeiro é muito mais poderoso do que uma opressão. Porque é como se uma pessoa estivesse presa numa jaula no inferno e o diabo mostrando aquele negócio do vício dela, estimulando ela a cometer aquilo. Ela fica com a vontade de fazer aquilo. Quando não for liberta do cativeiro, ela vai querer praticar. Mas isso é para um outro assunto, outra aula. O que mais? Outra pergunta. Como mais de um espírito consegue se alojar em uma única pessoa? Como mais de um espírito consegue se alojar em uma única pessoa? É porque, na verdade, nós temos essa ideia assim, é uma ideia, fisicamente falando, ela não faz muito sentido. A gente fala assim, o diabo entrou na pessoa. O Espírito de Deus habita em mim. Não, o Espírito de Deus não habita em mim. Isso é forma de falar. O Espírito de Deus, ele se manifesta através de mim. Mas ele não mora em mim. Eu não sou uma caixa que ele mora dentro. Tipo assim, mais uma vez o copo, né? Então isso aqui, tá com o Espírito... Opa, fiz uma besteira aqui. O Espírito de Deus cabe aqui dentro. Ele habita aqui, ó. Não, ele não habita em mim. O Espírito de Deus, ele está em todo que é lugar e ele se manifesta através de mim. Mas na simplicidade da escrita da Bíblia, o autor ele coloca que o Espírito de Deus habita em nós. Da mesma maneira, nos faz acreditar que o demônio habita numa pessoa. Ele não habita na pessoa, ele não mora literalmente dentro da pessoa. Ele cria sinapses com o espírito da pessoa, conexões. É igual uma tomadinha dessa daqui, ó, de pendrive aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem um buraquinho aqui, ó. Pendrive aqui, ó. Então, veja bem. Nós fomos criados para andar sempre assim. Conectados. Você é esse cara aqui, ó. Tem perninha. Esquece esse outro fio aqui. Você tem perninha. Isso daqui é um homem natural. Ele está desconectado do Espírito de Deus. Nós fomos criados para andar conectados com o Espírito de Deus. Então, quando se diz que o Espírito habita em mim, é porque eu estou conectado com o Espírito Santo. Amém? Amém. Quando uma pessoa perde essa conexão, Isaías capítulo 59, versículo 3 ao 5 diz, olha aqui, pastor Beto, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados afastam o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, essa pessoa passa a andar assim na rua. No primeiro momento que ela passa num lugar e tem um demôniozinho olhando e fala assim, opa, tem um buraquinho ali, cabe eu ali, ó. Ele Olha que forte. Encosta. Por isso que o Bispo Macedo genialmente passou a chamar de encosto. Encosto. Por quê? Porque o demônio se encostou ali, ele agarrou da pessoa. Estou pondo o carregador aqui. Então, pastor Beto, às vezes a pessoa tem 3.000 demônios encostados nela. 2.000 demônios encostados nela. Estão dentro dela? Não. Agora, chega um limite que não tem mais buraquinho de pendrive para o demônio encostar. Aí sabe o que acontece? Geralmente a pessoa, nesse estágio, pastor Beto, esperar se conectar. Pois não.
Botando carregador aí, né? Pronto. Coloquei. Quando a pessoa chega nesse Desculpa. estado de que tem tanto demônio nela e não tem mais onde ficar, os demônios eles já começam a se esconder dentro da casa da pessoa, se apoiar em objetos. A pessoa começa a colecionar muito gato, muito cachorro. Você pode observar, geralmente não é uma regra, não é uma regra, não é uma regra absoluta. Mas geralmente uma pessoa que tem 10 cachorros, 9 cachorros, 5 gatos, vai olhar que se tem alguma coisa errada, irmão. Pode ver que em casa de macumba isso é muito comum. Por quê? Porque os demônios já não conseguem mais ocupar a pessoa. Igual naquela manada de porcos, eles já tinham que se espalhar. Já não cabia tanto demônio no gadareno. Então eles tinham que se espalhar nos porcos também. Por isso que Jesus mandou aqueles porcos se jogarem no mar. Para poder acabar com o ponto de apoio onde os demônios se escondiam. Entendeu? Pastor Ricardo, um dia eu participei rápido. Um dia eu participei de uma libertação. Acabei de participar de uma libertação dentro de uma casa de uma mãe de santo. Os cachorros, o olho ficava vermelho, endemoniados os cachorros. Aí a mulher, na hora que cheguei, falou assim, eles foram reproduzidos com a pombagira incorporando no animal, o macho com a fêmea. E quando fez a libertação de toda aquela família, que pulou demônio para tudo que é lado, e eu e um pastor sozinho, foi a maior experiência que eu tive na minha vida. O cachorro abanava o rabo para mim na hora de ir embora. Agradecia. Até o cachorro foi liberto. Olha que honra, gente, ter aí o Bispo Radamés entrando pela primeira vez na nossa live. Já deixo meu abraço aqui para o Bispo Radamés. Radamés significa filho do sol. E marcar uma live, hein, Bispo Radamés? Já que você não me convida para pregar na sua igreja, que você é famoso demais, marcar uma live para a gente trocar uma ideia. Te amo, nego. Saudade. Bom, Pastor Beto, vamos lá. Vamos lá, apóstolo. Vamos lá. É o seguinte. Outra pergunta. Eu já tive muita experiência com cachorro endemoniado, com animal endemoniado. Muito. Sim. Eu não vou contar isso aqui, né, porque não dá tempo. Mas quando você vai fazer uma libertação num lugar onde tem esses animais, aliás, qualquer tipo de libertação, é muito importante que na hora que você vai expulsar o demônio, você dê uma ordem dizendo, demônio, eu te ordeno. Eu abro um buraco no mundo espiritual, um portal para o seu lugar de castigo, e eu te lanço nesse portal agora, eu te tranco nesse portal agora, para que você não volte. Porque, às vezes, a gente fica gastando tempo, você expulsa o demônio, sai em nome de Jesus. O demônio sai e entra no cachorro. Você não sabe. Você vai embora, o demônio volta. Sim. Às vezes, ele não sai nem vai para o cachorro, ele fica trocando de pessoa dentro da igreja, assim, sem saber. Transferência, né? Tem que proibir a transferência. Foi só tirar o demônio da irmã Mariazinha que a irmã Joanazinha piorou. Irmã, impressionante, ó. Mariazinha melhorou, Joanazinha piorou. Por quê? Porque fica fazendo troca. Transferir, vai. Então tem que abrir um portal, jogar ele dentro do portal e fechar. Igual o Homem de Ferro fez lá em Vingadores 1. Bota os bichos do outro lado e fecha a porta. Mas manda aí, tem mais? Gente, é muita pergunta. Tem mais. Hoje, hein? São perguntas boas. Dardos inflamados, setas e laços são opressões? Boa. Não. Dardos inflamados, setas e laços não são opressões. Dardos inflamados e setas são ataques. Ataques. Existe ataque, possessão, opressão, maldição e cativeiro espiritual. São 5 coisas diferentes, no mínimo. O ataque, ele pode pegar até o crente mais crente do mundo. Porque o que é um ataque? É um dardo. Ele vem voando e te pega de longe. Por isso que nós, que somos santos em Deus, nós temos que andar de armadura. Ontem, quando eu fui fazer minha guerra nos mares com a minha família, antes de entrar no barco, nós falamos, Senhor, nós vestimos nossas armaduras nas águas. Para não receber nenhuma seta dos mares. E Deus foi respaldando, pastor Beto, coisa mais linda. Vinha um barco, passava na nossa frente, escrito, Deus é fiel. Vinha outro, Jesus. Eu falei, Senhor, eu quero um barco mais a ver comigo. Veio outro, Viking.
Eu falei, opa, tô gostando. E os barcos, e só Deus falando comigo, mano. Mas por quê? Porque eu fui com as minhas armaduras. E Deus, eu vou fazer uma live depois contando do que se trata essa guerra que eu fiz ontem, que coisa linda que foi. Né? O resgate de uma chave que Deus mandou buscar, que eu perdi 20 anos atrás, no dia da minha lua de mel, naquela mesma praia, naquele mesmo lugar. Bom, então, setas e dardos são ataques. Eles são flechas que o diabo lança contra qualquer crente, qualquer pessoa. Agora, lá... Seria uma arma que o crente, uma arma que o demônio tem, que o espírito imundo tem. Agora, e pode atingir qualquer pessoa. Você pode estar cheio de Deus, você fala, fui setado. Às vezes numa palavra. Às vezes numa palavra, um pensamento que você viu, numa coisa que você viu na rua, você é setado. Certo? Agora, laço, que você falou aí, dardos, setas e laço. Laço não é ataque. Laço é cativeiro. Sim. Cativeiro é uma outra coisa que nós vamos falar no outro dia aqui. Uma pessoa que está na região de cativeiro, ela pode estar lá no laço do passarinheiro. O salmista Davi diz, laços da morte me cercaram. Então ele viu aquele laço vindo na direção dele, pegando ele guerreando, ele ficou preso naquele negócio. Eu já fiquei preso em laços da morte. Eu já fiquei preso em laços de passarinheiro. É cativeiro, é uma outra coisa, bem complicadinha. Mas que também vai ficar em outra aula. Outra pergunta. Como libertar uma pessoa possessa? Essa aqui, né, na verdade, gente, eu vou responder aqui da maneira mais simples. Tanto a pessoa possessa quanto a pessoa oprimida, muita gente pensa que se liberta expulsando o demônio. Expulsar demônio não liberta ninguém. Expulsar demônio não é libertação. Expulsar demônio é exorcismo. Então, se eu tirar alguma coisa ruim de dentro desse copo, vou botar de novo aqui o carregadorzinho. Finge que isso aqui agora é um demônio. O demônio está dentro da pessoa aqui, ó. No momento que eu tiro o demônio da pessoa, a pessoa agora está livre. Ela está liberta? Não. Ela está vazia. E ninguém vazio está liberto. Então, o que liberta não é o que sai. O que liberta é o que entra. Então, eu preciso colocar algo maior e mais poderoso. Não é mais carregadorzinho de parede. Agora é power bank, mano. É Jesus que vai entrar dentro da pessoa. Então, como libertar uma pessoa? Se necessário, faz-se o exorcismo, que é tirar o demônio. Sim. Mas o que fundamenta a libertação é o discipulado, o ensino da palavra e até o momento que essa pessoa aprende a caminhar com as suas próprias pernas com Jesus. Nesse momento, ela está liberta. Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, libertação é Yeshua. O anjo falou para Maria, o seu nome será chamado Yeshua, porque ele libertará. Yeshua significa libertador. Então, ele libertará o povo de seus pecados. Judas esperava um libertador político, alguém que é montado num cavalo matar os gregos e romanos. Mas Yeshua veio libertar o povo dos seus pecados. Porque, irmão, pode matar grego, romano, troiano, o que for. Mas se ainda houver pecado na humanidade, não há libertação. Entende? Entendi. Vamos lá. Agora outra pessoa faz uma outra pergunta semelhante. Como libertar uma pessoa oprimida? Mesma coisa. A opressão, ela é uma maneira... Vamos ter em breve uma live com o apóstolo José Garrido, e o tema vai ser a importância de pautas de renúncia. A pauta de renúncia ajuda muito a quebrar a opressão. Porque a pessoa, muitas vezes, ela está oprimida porque ela fez uma aliança involuntária com o demônio, né? Ela demonstrou, sim, por exemplo, a pessoa que vê muito filme de terror, ela fez uma aliança, ela disse para o mundo espiritual, eu gosto de terror. Uma pessoa que joga muito videogame de violência, de tiro, de matar, o que ela está dizendo para o mundo espiritual? Eu gosto de matar, eu gosto de dar tiro na cara dos outros. A pessoa, sim, que vê muita pornografia, o que ela está dizendo? Eu gosto desse negócio
Gente, uma pessoa que está fazendo pornografia, ela está possuída por demônios. Então, quem assiste pornografia está fazendo sexo com demônio também. Então, quando se faz uma pauta de renúncia, a pessoa muitas vezes ela vai dizer: olha, eu cancelo todo o meu desejo pelo tal, 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 eu renuncio tal, tal, tal. E isso vai cortando esses vínculos com demônios. Muitas vezes vai manifestar. Aí faz o exorcismo, para depois, aí volta aquilo que eu falei na resposta anterior, libertação pela palavra e preenchendo Jesus. Por que eu brigo tanto com religiosidade? Porque o que é religiosidade? A pessoa aceita Jesus porque ela cancelou o pacto com a cerveja, com o cigarro. Eu não bebo mais, não fumo mais e agora eu vou para a igreja. Grandes coisas, meu irmão. Você continua cheio de iniquidade, cheio de pecado, cheio de cativeiro, cheio de maldição, cheio de... Não mudou nada, só está morando na igreja agora, só está indo para o culto. Isso é religiosidade. Jesus fala: cautelai-vos do fermento dos fariseus. Por isso eu brigo tanto aqui, porque nós precisamos ser libertos. E é a palavra que nos liberta, é o conhecimento da verdade que nos liberta. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Amém. Outra pergunta, vamos lá. Depressão e opressão é a mesma coisa? Ah, boa pergunta. Não, depressão é uma panela, né? Depressão é uma panela de fazer feijão, né, pastor Beto? Panela depressão. Depressão, panela depressão. Gente, depressão é um tipo de opressão, né? Uma pessoa que ela está com a sua mente blindada em Deus, ela não vai ficar deprimida. Agora, a depressão é um tipo de opressão que conseguiu chegar ao nível patológico, que depende de uma ajuda médica. Então, a depressão ela é poderosa por quê? Porque ela é tricotômica. Ela mexe com o metabolismo físico, né? Ela mexe com o sistema nervoso ou com a parte emocional e ela mexe com a parte espiritual. Então, ela vai precisar, muitas vezes, de um medicamento, ela vai precisar de exercícios físicos, ela vai precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, muitas vezes, e vai precisar de um líder espiritual para trabalhar na raiz dessa depressão. Sim. Então, é complicado porque, muitas vezes, o pessoal vai só no pastor, ou então ela só vai no psicólogo, ou ela só vai no remédio. O que é a depressão? A depressão ela é uma seta, é um cativeiro que leva a pessoa à falta de expectativa. Então, quando uma pessoa ela tem uma frustração muito grande com o passado, ela olha para trás e ela tem raiva do passado, mas ela olha para frente e ela não tem esperança no futuro. E ela olha para o presente e ela fala: o presente está uma bosta. Ela entra em depressão, porque ela perde o sentido de vida. Sim. Então, isso contraria o evangelho, porque o evangelho diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, hoje em dia, nós temos que ter muito cuidado, porque o mundo está entrando em depressão por causa do Covid. E a escatologia de hoje é uma escatologia depressiva. Uma escatologia que fica aí: Jesus está voltando, o anticristo está aí, olha só, a nova ordem mundial, vai morrer todo mundo, cuidado que é o zumbi do inferno. Isso deixa qualquer um deprimido, meu irmão. Já chega a gente perder os entes queridos, falta de ensino de uma escatologia vitoriosa, que diz: ó, Jesus está vindo, Jesus morreu na cruz e fez a obra perfeita. O triunfo da igreja é iminente. Esses dias eu fiz uma postagem no Instagram. O pessoal fica se borrando de medo aí da robótica, da inteligência artificial que vai tomar tudo daqui a 2, 3 anos. Eu falo: ótimo, ótimo, tomara que o mundo seja tomado pelos robôs. Aí eu vou ter mais tempo para ler a Bíblia, para orar, para fazer amigos e comer churrasco. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu sou a coroa da criação. E se a Bíblia diz que eu sou a coroa da criação, não vai ter robô, não vai ter gênio da inteligência artificial, não vai ter máquina que pode me tirar essa coroa.
É verdade. Então, o governo continuará na mão da igreja. Só deixa de estar quando nós aceitarmos essa verdade. Então, não tem motivo de ter medo do futuro. O nosso futuro é o melhor futuro que existe, porque é o futuro garantido por Cristo. Quem fica com depressão é quem não tem Cristo, quem não tem a palavra. O futuro é o triunfo. O passado foi a dor. A cruz foi a dor. Tudo que vem depois da cruz é promessa da conquista. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Nós temos que ter um olhar para o futuro mais otimista. E pela fé. Uma igreja triunfante, né? Sim. Uma igreja vencedora. Sim. Ah, mas tem um cara aí que é o anticristo. E daí? Eu tô nem aí para ele, meu irmão. Eu sou maior do que qualquer anticristo que aparecer aí. Eu sou filho de Deus. É verdade. Né? A noiva de Cristo, ela continua sendo a guerreira vitoriosa. A leoa que governa sobre a terra. É que a igreja hoje em dia está olhando muito para as circunstâncias. Nada. Bobeira isso. Aí fica com depressão. E aí o demônio faz a festa, né? Sim. E aí, pastor Beto? Vamos lá. Acho que a gente está na reta final, né? Já estamos faltando umas 24 perguntas, mas eu vou diminuir para 12 aqui. Meu Deus. Vamos lá. Opa, mas é gostoso, pastor. Está sendo muito bom, viu? Amém. Vamos lá. Possessão e opressão. É indicação de cativeiro espiritual? Não. Possessão é uma coisa, cativeiro espiritual é outra. Como eu já falei aqui várias vezes, são duas coisas totalmente diferentes. E aqui nessa série que nós estamos começando hoje, vai ter um dia que eu vou fazer só perguntas e respostas sobre cativeiros espirituais. Vai ter dia só sobre sonhos, experiências noturnas. Vai ter dia só sobre 5 ministérios, sobre visões e sonhos, ministério profético. Tudo isso que nós aprendemos nessas 252 lives até hoje, nós vamos ter perguntas e respostas. Vai ser tremendo. Tá, vamos lá, outra lá. É possível expulsar demônios em outro nome que não seja Jesus? Opa! Essa é boa. E aí, gente? Essa aí, o que vocês acham? É possível expulsar demônio em outro nome que não seja Jesus? O que você acha, pastor Beto? Eu só expulsei em nome de Jesus. Mas se eu estiver nos Estados Unidos, eu tenho que expulsar em nome de Jesus Christ, God. Na Itália, o nome italiano. Ou ele entende Yeshua. Você até abriu o precedente para eu fazer um protesto aqui, né? Que uma filha, apaga a luz da cozinha aqui, por favor. Um protesto aqui. Tem um beócio, uma anta. Agora, tem muita anta no Facebook, né? Tem uma anta que botou lá no Facebook assim. Essa anta, inclusive, eu não vou citar o nome dele, eu prefiro chamar de anta, que aí serve para quem servir a carapuça, já serve a carapuça da anta. Mas essa anta foi professor, foi diretor de igreja durante muito tempo, muitos anos, e foi um dos maiores escritores de revista da CPAD no Brasil, na escola dominical. Hoje ele é um pastor falido em todas as áreas, e continua influenciando as antas que o seguem. Então, uma das antas que o seguem postou lá na internet assim, hoje. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para ler. Eu quero isso porque vocês são meus seguidores, gente. Eu quero compartilhar isso de coração aberto com vocês. O cara postou isso daqui, ó. Não é Yeshua, é Jesus. Não é Mashiach, é Messias. Não é Shalom, é paz. Não é Hashem, é Deus. Não é Kadosh, é santo. Não é Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo. Nós estamos no Brasil e não em um país que fala hebraico. Aí botou o nome do anta-chefe aqui. Tomara que ele morra no Brasil e fique no Brasil para sempre. Porque eu vou para Jerusalém Celestial. A Bíblia diz em Gálatas que Jerusalém é minha mãe. Todo espírito fala hebraico. E eu vou falar uma coisa.
Esses caras aqui, eles têm preguiça de estudar e eles estão com raiva, porque hoje, nessa pandemia, as igrejas estão tendo visão de Israel, visão de Jerusalém. E nós começamos a chamar Deus pelo nome certo, começamos a cultuar da maneira certa. E ao invés deles buscarem um estudo, eles preferem ficar lá no Jurassic Park deles, a vida toda que eles viveram, criticando a igreja apostólica que está evoluindo no entendimento. É Yeshua, sim. Sabe por quê? Porque nome não se traduz. Quer dizer que se eu chegar lá nos Estados Unidos, meu nome vai deixar de ser Ricardo e vai ser Richard. Richard. Não. Richard é Richard. Ricardo. Ricardo. É assim que eles vão me falar nos Estados Unidos. Ricardo. Eu fui lá no Uruguai, tem um irmão chamado Guillermo. O que é Guillermo? Guillermo significa Guilherme. Só que Guilherme é uma coisa, Guillermo é outra. E eu não vou chamar ele de Guilherme. Guilherme, vem cá, não. Eu falo, Guilhermo, meu irmão, vem cá. Por quê? Porque o nome dele é Guilhermo. Então, o nome de Yeshua é Yeshua. A gente chama de Jesus, ele ouve porque ele é muito bondoso, meu irmão. Tem gente que nem Jesus fala Genésio, ele ouve também. Porque ele é muito bondoso. Agora, por que eu estou falando isso? Você tocou nesse assunto, né? Deixa eu voltar aqui nas minhas anotações. Eu tenho uma pauta aqui também para acompanhar. É possível expulsar demônio em outro nome que não seja Jesus? Primeiro, expulsar demônio em nome de Jesus já é um milagre. Já é um milagre. Porque o nome de Jesus nem Jesus é. E a gente consegue expulsar. Você sabe o que significa Jesus, pastor Beto? Desculpe os religiosos de plantão, mas se estudar, vocês vão descobrir. Jesus é uma palavra latina, originada do grego, que significa Iesus, que significa ele é um cavalo. Em momento nenhum na Bíblia foi dito que o nome dele é Jesus. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ele diz, ele será chamado Yeshua, porque ele Yeshuará o povo do seu pecado. No hebraico é isso, mais ou menos. Porque Yeshua significa salvar, libertar. Aí traduziram Yeshua para Jesus, de Jesus para Jesus, para na América, Jesus, nos países latinos, Jesus Cristo, no Brasil, Jesus, mas o nome dele é Yeshua. Então, se dá para expulsar em nome de Jesus, dá para expulsar em outros nomes também. Eu já vi gente expulsando demônio em nome de Yansan. Eu já vi expulsar demônio em nome de Zé Pilita, de Exu. Eu já vi expulsar demônio em nome de Buda. Pastor, em nome de Zé Pilita? Irmão. Aí isso remete a uma das primeiras respostas que eu fiz na live. Que, pensa, cabecinha. O que liberta a pessoa não é o que sai, é o que entra. Expulsar demônio não é grande coisa, não, irmão. Você pode expulsar demônio em nome do que você quiser. Isso não garante libertação de ninguém. O que vai garantir libertação é Yeshua, é a palavra. É a habitação de Cristo na vida dessa pessoa, amém? Amém. Mas expulsa, pastor Beto, expulsa. As religiões aí têm seus métodos de exorcismo. Igreja Católica está expulsando demônio. E o pessoal fala que eles se converteram, movimento ecumenista. Não, é porque eles estão lá. E outra coisa, o diabo, às vezes, ele sai só para enganar a pessoa. Tem uma história, pastor Beto, já estou terminando a live aqui, para não ficar longa. Tem uma história... Eu vou te fazer uma última pergunta, se o senhor permitir. Tá bom, mas deixa eu contar essa história aqui. Tem uma história que um pastor da Universal, uma certa vez, com a igreja lotada, perguntou para a igreja assim, gente, qual é o nome que expulsa demônio? Aí todo mundo, Jesus! O nome de Maomé expulsa demônio? Não! O nome de Buda expulsa demônio? Não!
Vamos fazer um teste então. Tava o demônio manifestando lá, né? Que eles gostam, né? Aí o pastor da Universal olhou pro demônio lá e falou assim: demônio, sai em nome de Buda. Só para mostrar que não ia sair, né? Sabe o que aconteceu? O demônio saiu. Diz a história, eu não estava lá para saber. O povo ficou revoltado, quebrou a igreja toda. Meu Deus. Vou perguntar para minha cunhada, que ela é da Universal, se ela sabe disso. Se ela souber dessa, ela sabe de outra melhor. Pode ter certeza. Tá. Fizeram uma pergunta aqui, se o senhor permitir eu falar. O senhor que sabe. Pastor Beto, de você eu espero qualquer coisa, meu irmão. Quando você tá com essa cara, com esse olhinho aí torto, apertadinho pro lado aí. Mas manda. E eu tenho uma pergunta para encerrar a live. Encerrar a live? O senhor sabe que eu sou um homem muito sério. O senhor sabe que eu sou um homem muito sério. Eu vou te fazer uma pergunta e o senhor vai ter que me responder. Você sabe que eu tenho sempre uma resposta à altura, né? Eu sei. Bom, perguntaram aqui, apóstolo, se demônio solta gases intestinais. Em outra palavra, se demônio peida. Rapaz. Foi uma pergunta. Foi uma pergunta. Não, tudo bem. A live eu vou responder. É democrática. Oi. Demônio não peida. Por que o demônio não peida? Porque demônio não tem fiofó. Afinal, leva a uma pergunta séria. Mas solta cheiro forte. Tem muita gente que fala assim, eu era bruxa, eu fiz sexo com o demônio. Mentira. Demônio não faz sexo, porque o demônio não tem pingolim. Sim. Você fez sexo com alguma pessoa que incorporou-se e fez sexo contigo. Entendeu? Ou Entendeu? Você ficou possuída pelo Satanás e você mesma se auto fez sexo lá e acordou no dia seguinte com a imaginação de que teve uma relação com o bichão. Mas o bicho, eu falei na primeira resposta que eu dei, né? O diabo não tem corpo físico. Então, ele não pode fazer sexo, ele não pode soltar pum também. Agora, tem um livro, né, chamado Porcos na Sala, que muitos de vocês devem ter lido aí, que é um livro, um dos pioneiros da batalha espiritual no Brasil, né? Fala sobre esquizofrenia. Hã? Esse Porcos na Sala relata sobre esquizofrenia. Eu não lembro dessa parte. Eu li há muitos anos atrás. Mas o autor... Pode falar. O autor, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que no momento que o demônio sai, ele sempre deixa um muco ou pelo nariz, ou um vômito, ou gases mesmo. Sim. Né? E é verdade, assim, uma coisa é verdade. Eu já vi, não é todos os casos, mas eu já vi gente que, na hora de ser liberta, ou arrotar, ou vomitar, ou defecar, ou soltar flatulência. Às vezes acontece, mas não é porque o demônio peidou. É porque o corpo somatizou alguma coisa que estava acontecendo na hora daquela libertação. Assim, né? A Sheila está falando, os íncubos súcubos. O íncubo súcubo simula um sexo com a pessoa. Não há uma penetração real. É uma batalha no campo da mente, da imaginação, que a pessoa pensa que está tendo uma relação com o demônio. Né? O íncubo súcubo. Mas não há uma penetração real. Por isso que não se pode dizer que há um sexo literal com esses demônios vampiros, né? Do íncubus súcubo. A Sheila levou para um lado um pouquinho mais profundo aí. Pastor Beto, eu acho que deu para... Oi, apóstolo. Né? Foi muito bom mesmo. As perguntas foram inteligentes e o senhor desenvolveu a resposta com muita sabedoria. Amém. Então, gente, é o seguinte, passamos um pouquinho do horário. Amanhã nós vamos voltar às 18 horas com mais... pergunta do Daniel. Hipnose tem possessão? Daniel, eu tenho 13 cursos online. Eu não costumo falar aqui, né? Mas se você quiser adquirir nossos cursos online, eu tenho 13 cursos online diferentes de batalha espiritual em diversas áreas. E um deles é sobre batalha espiritual na mente, onde eu explico que a possessão nada mais é do que uma hipnose avançada.
E tem curso de formação de libertadores completo. Para adquirir esses cursos, basta acessar o site. Eu só vou falar uma vez, então tem que ter mente agora para entrar lá e ver o preço e comprar. Vou fazer um Pix e eu libero na hora o curso para você. É www.ministerioricardoribeiro.com.br. De novo, www.ministerioricardoribeiro.com.br. Lá embaixo tem a lista dos cursos. Você compra o curso, eu libero, você entra na plataforma, são vários vídeos, onde só que eu falei aqui é resuminho dos cursos. Bom, desafio para vocês, gente. São 19 e 18 do dia 24 de maio, segunda-feira, e amanhã eu quero falar de outra área que não seja sobre demônios. Então, eu quero que vocês vasculhem sobre tudo que eu ensinei para vocês nos últimos 1 ano e meio. Escolham o tema que mais impactou vocês, sem ser esse, para que seja o tema de amanhã. Eu preciso dormir hoje, sabendo qual vai ser o tema de amanhã. Então, vocês vão sugerir, vão me chamar no WhatsApp. Pastor, qual é o teu WhatsApp? É só ir lá na minha descrição que você vai ver. Aqui na bio você vai ver. Me chama no WhatsApp, apóstolo, faz perguntas e respostas sobre isso, sobre aquilo, sobre isso, sobre aquilo. Eu vou escolher o tema mais inteligente e amanhã nós vamos voltar aqui para entrar numa outra série de perguntas e respostas sobre outro tema. Obrigado, pastor Beto. Apóstolo, só um segundinho. Despede do povo. Quem quiser ouvir a pergunta que eu vou te fazer, ouve. Quem quiser tá livre. Não, pode fazer. Pode fazer. É uma pergunta muito séria. Você sabe que eu sou um homem sério. Tá na tua cara, seriedade. Tem um amigo meu assistindo, tem alguns da igreja assistindo, mas tem um amigo meu assistindo, se o senhor não souber responder, o pastor Luiz, lá dos Estados Unidos, vai responder para mim. Alguém tem que me responder. Então, vamos lá. O senhor sabe que uma mulher grávida alimenta a criança pelo cordão. O senhor sabe essa história? Sim. Perfeito. Então, a pergunta que eu lhe faço. Uma mulher grávida, quando participa de uma santa ceia, o filho dela está tomando a ceia indignamente? Tomando a ceia o quê? Indignamente? É. Indignamente não, porque é pura. São crianças puras. Toda criança é pura. Não tem como estar tomando. Você tem saída para tudo. É? Você tem saída para tudo. Não tem como. Tem resposta para tudo. Não tem como. Né? Esse negócio de Santa Ceia, meu irmão, é uma mitologia que inventaram na igreja baseada nisso, que eu vou ter que desconstruir muita coisa. Qualquer hora dessa eu vou fazer uma live só sobre a verdade sobre a Santa Ceia. Mas só vou, para finalizar, só vou dar um resumo, um spoiler para vocês aqui. Jesus estava comendo um lanchinho com os discípulos. Naquela época, o lanchinho era pão com suco de uva. Era o lanche da tarde. Se fosse hoje, ia ser pão com mortadela e Coca-Cola. E Jesus falou assim, toda vez que vocês estiverem comendo e bebendo, façam memória de mim. Porque esse pão representa o meu corpo e esse suco representa o meu sangue. Se Jesus estivesse com o Big Mac, ele ia falar, o que eu estou comendo representa o meu corpo, o que eu estou bebendo representa o meu sangue. Ou seja, todas as vezes que vocês estiverem se alimentando à mesa, reunidos em família, façam memória de mim. É isso que Jesus quis dizer. Então não tem nada a ver com 2 dedinhos de suquinho de uva com um pedacinho de pão de forma, meu irmão. E tem gente mesmo que se tirar isso fica endemoniado, como se fosse o pão de forma plovida com maguari, fosse a fórmula da salvação, meu irmão. Viu? Se tirar o maguari, eu vou pro inferno, vou ter que ter maguari com pão de forma. Não. Quer manter o ato profético do suco de uva? Legal, muito bonitinho, que é vermelhinho, lembra do sangue. Mas não tem a ver com isso. De repente, o vinho que Jesus estava bebendo era até um vinho branco, um suco de uva branco. Sim. Ele não estava falando disso. Ele estava falando sobre comunhão à mesa. Comunhão à mesa. Tanto que ele diz, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer, no mesmo contexto, ele fala, quando vocês saírem para cear, jantem em casa. Para não ficar brigando por comida na igreja. Então ele está falando de comida. Quando vocês saírem para cear, come em casa para poder não ficar brigando quem vai comer primeiro, cara. Quem vai comer o maior pedaço do bolo. Essa era a ceia.
Entendeu? Amém. Foi uma pegadinha para segurar os 51 pessoas que estão online, pastor. Amém. Apóstolo. Glória a Deus. O resgate. Tá bom? Se a Lauren estivesse aí, cadê a Lauren? O resgate do 51, ó. Não é mais da caninha, não. Agora é nossa. Ótima ideia. Obrigado, apóstolo. Eu que te agradeço. Foi muito bom estar com o senhor aqui, viu? Obrigado, viu? Top, gente. Então fica o desafio. Por favor, mandem sugestões para o tema da live de amanhã, perguntas e respostas sobre pontinho, pontinho, pontinho. E eu vou escolher o melhor tema e amanhã de manhã eu já divulgo. Ó, a Lauren, ó. Tá esperta ela. Ela não perde uma. Essa mulher, cara, ela, além de ser genial, ela é onipresente. Deus abençoe a todos. Shalom. Amém. Shalom.